Olá, meu nome é Daniel Carvalho, eu sou arquiteto e no vídeo de hoje a gente vai falar tudo sobre a Casa GA, que é o mais novo projeto aqui do escritório. Muitos de vocês devem estar vendo essa imagem aqui e estão pensando, nossa, eu já vi um projeto de vocês nesse terreno. E isso é verdade, porque o projeto mudou e eu vou apresentar para vocês aqui exatamente o que mudou, tá? Gente, vamos para o levantamento topográfico, que é onde eu vou contar a história aqui para vocês e vocês vão poder entender isso daí um pouco melhor. O primeiro projeto que eu vou deixar aqui no card aqui da descrição é o projeto da residência Morro do Chapéu. Foi o primeiro projeto até que a gente desenvolveu lá para o condomínio. E a gente tinha feito um projeto para o lote todo, que é o que eu estou marcando aqui, tá vendo? Um lote de mais ou menos aí 70 por 30 metros. E o que a gente tinha? A gente tinha uma questão de casa existente que acontece aqui nessa parte inferior, onde o proprietário ele permaneceria nessa casa, enquanto realizaria a obra nesse trecho aqui superior, onde a gente tem alguns indivíduos arbóreos e tudo mais, né, nessa parte dos fundos do terreno. Só que mudou tudo. A gente fez o projeto foi aprovado, teve um ajuste, né, do estudo, depois a gente levou esse projeto para a prefeitura, para o condomínio Morro do Chapéu antes, depois levou para a prefeitura de Nova Lima, aprovou o projeto. A gente começou a realizar a compatibilização dos projetos complementares para iniciar o executivo e o cliente pediu para parar tudo. Por que ele pediu para parar tudo? Porque a ideia agora dele era outra. Ele gostaria de... Ele tem um lote de 2.100 metros quadrados, ele dividiu esse lote ao meio, então a gente ficou com dois lotes de 35 por 30, né? E nesse ponto aqui, esse lote superior, ele vai realizar a venda desse lote aqui, que é na parte superior, onde a gente tem uma declividade um pouco mais forte, e vai construir a casa no local onde a gente tem a casa existente aqui, tá bom, gente? Então essa é a história toda. Então a gente teve que começar do zero, porque o pedido dele foi justamente esse, iniciar um projeto zero de uma casa térrea ocorrendo na parte inferior. Pessoal, vantagens do terreno da parte inferior aqui para que vocês possam compreender. Aqui a gente tinha um terreno com uma certa declividade, uma declividade média para moderada, mas aqui a gente tem um terreno praticamente plano, porque a gente já tem a casa existente, a gente vai aproveitar esse platô existente justamente para realizar o projeto. Então, o que a gente tinha antigamente era um lote inteiro de 2.100 metros quadrados, e agora a gente vai ter dois lotes aqui, né, dividindo essa área ao meio, né? Então a gente vai ter uma área um pouco menor aí, de 1.050 para cada um, tá bom? Gente, vamos para o conceito e desenvolvimento do projeto, porque muda tudo aqui agora. A gente vai desenvolver um projeto num lote quase plano e de esquina. A gente tem uma questão relativa ao condomínio Morro do Chapéu, que a gente tem afastamentos frontais de 5 metros, então acaba que vai comer uma grande parte útil aqui do terreno nesse ponto e nesse ponto aqui. E a gente tem afastamentos laterais e de fundos de 3 metros, então acaba que a gente fica com uma área um pouquinho mais limitada para a construção, tá bom? Aqui eu não fiz logicamente em escala, né? Mas eu gostaria que vocês entendessem que a gente vai ter uma área de afastamento maior aqui e uma área de afastamento um pouco menor aqui para os fundos. Então, primeira coisa é que o lote agora é em esquina, então esse é um dos primeiros desafios que a gente tem. E a ideia do cliente era privilegiar um pátio interno, porque agora, como a gente tem duas esquinas, né, dois alinhamentos, né, na verdade, por conta do lote em esquina, a gente vai ter que gerar privacidade para dentro do terreno, porque senão a área de lazer fica exposta, porque a gente tem outros problemas que podem ser ocasionados por conta disso. Como eu falei anteriormente, é a casa térrea, então é pavimento único com área social e área íntima. A gente tem um terreno ainda com dimensões generosas, tá? A gente tem um lote um pouquinho acima de 1.000 metros. E a gente tem uma declividade muito suave dentro dele. E a casa, a ideia é que seja um bloco único em U ou em L. Vai acabar sendo um pequeno U, como eu vou mostrar depois para vocês, e relação direta com o próprio terreno. Antigamente, no lote superior, que era esse lote aqui de cima, ele conseguia ter uma vista legal do terreno, né? Do terreno e de toda a parte aí do Morro do Chapéu na parte superior. Mas aqui acaba que ele vai ter uma relação com ele mesmo, né? Com a parte interna aqui desse pátio interno. Vamos lá então para a planta baixa, o diagrama de solução, para que vocês possam compreender um pouquinho melhor o que a gente pensou para esse projeto aqui. Vamos agora explicar toda a parte de planta baixa e tudo mais. Eu acho que através desse diagrama fica mais fácil para a gente poder entender. O que foi a ideia inicial?
do cliente. Aqui a gente tem uma avenida, mas é uma avenida que é como se fosse uma rua sem saída aqui na parte superior. Essa parte aqui, lá em cima, é como se fosse uma rua sem saída. E aqui a gente tem uma outra rua, mas essa rua aqui é uma rua mais movimentada. Então a ideia é que a gente pudesse colocar toda a parte de quartos nessa parte superior, indo para onde, como se fosse onde o terreno subia, ou vai para o antigo, né? O próximo, né, vizinho, né, que ainda não é existente aqui na parte superior. Então, aqui a gente vai localizar 3 suítes. Então, antigamente a gente tinha um outro programa de necessidades, a gente tinha um home office exclusivo no pavimento inferior. No pavimento superior a gente tinha 4 quartos, sendo 2 suítes, sendo uma das suítes uma suíte master com banheiro bem grande, etc. Então, a gente diminuiu bastante o número de quartos da casa. A gente está com somente 3 quartos. Sendo que desses quartos a gente tem uma suíte master, uma outra suíte e uma suíte como se fosse um home office. E esse home office, o banheiro dele ainda vai servir como se fosse um lavabo para casa. Então a gente deu uma enxugada mesmo na área da casa, nesse ponto, na área íntima, que a gente está falando aqui. A gente vai ter uma garagem para 2 veículos cobertos. Só que o cliente ele gosta de ter caminhonete, grandes carros, carros grandes mesmo. Então a gente teve que fazer aqui uma garagem para uma Amarok, né? Então ele vai ter provavelmente 1 ou 2 carros de grande porte. Então ele solicitou uma garagem maior do que a anterior. Então a gente conseguiu, colocou 2 vagas cobertas para veículos de grandes dimensões aqui. Da mesma maneira que a gente tinha no outro projeto, ele colocou também 2 depósitos aqui nessa área. Então um depósito exclusivo dele, um depósito para as coisas da casa. E depois a gente tem toda a parte da área social dessa mesma casa. Eu vou deixar o projeto antigo também no card aqui da descrição, para que vocês possam acessar também, para vocês verem que a gente deu realmente uma bela enxugada e algumas coisas vão se repetir nesse projeto. Ele gostou demais da área social da casa, então ele pediu para utilizar o máximo de imobiliários e tudo mais, enfim, ele contratou a gente para um novo projeto, mas quis que a gente utilizasse muito do projeto anterior. Então, da mesma maneira que a gente tem anteriormente, a gente tem uma sala de música e sala de estar aqui, a gente tem uma sala de jantar, uma cozinha americana, ligada com um espaço gourmet, ainda ligado também a um lavabo externo e uma área de sauna nesse ponto. E depois a gente tem os ambientes de apoio e serviço. No caso, ele precisava de uma suíte de serviço, que vai ocorrer aqui. Esse aqui é o banho de serviço e aqui é propriamente um quarto de serviço e a lavanderia ocorrendo aqui e aqui uma despensa. Tá? Então, ele acabou querendo manter essas coisas porque acaba que tem um caseiro, ele viaja muito a trabalho também, então ele precisa desses ambientes aí para realmente alguém que possa cuidar da casa dele nesse ponto. E depois a gente tem na área descoberta, novamente o trecho de tossicheiro e ao fundo a piscina. A gente tem uma relação aqui com o sol, o que é? O sol ele vai nascer nesse ponto aqui, onde eu estou desenhando um solzinho aqui. Dependendo da estação do ano, ele vai vir reto ou ele vai vir passando por aqui e vai se pôr nesse ponto aqui. Tá? Então a piscina acaba que ela ocorre num ponto onde ela vai estar iluminada durante todo o ano. Então isso é muito interessante também. A gente pensou numa solução que pudesse privilegiar a piscina nesse ponto. Uma outra questão que a gente pode avaliar aqui também é a questão de como se conformou a casa. Então a gente colocou toda a parte aqui da área íntima está ocorrendo aqui. Aqui é aquele banheiro que eu falei para vocês, que vai funcionar como se fosse uma semi-suíte para a sala. Então a gente tem esse banheiro, ele vai funcionar também como um lavabo interno. Aqui a gente vai ter o home office, onde eu estou marcando. Depois a gente vai ter a suíte de hóspedes acontecendo aqui, o banheiro e a suíte. Depois o grande quarto, que é a suíte master ao final do corredor, com o closet ao fundo, o quarto propriamente dito e a parte do banheiro, tá? O banheiro da suíte master. Vamos mostrar em planta aqui para vocês também, para que fique mais claro. Então, mostrando aqui para vocês, a gente tem um acesso de pedestres por aqui. Vai gerar um pequeno hall de acesso, que vai gerar acesso à sala integrada, depois um acesso também à parte do gourmet, toda a área de apoio e serviço ocorrendo nesse ponto, toda a parte de sauna e lavabo externo nesse ponto, depois tocheiro e a piscina ao fundo. Indo para a área íntima da casa, a gente tem um acesso exclusivo para quem vem na garagem aqui, ocorrendo naquela avenida, que é uma avenida de rua sem saída, então é mais simples, e a gente tem o acesso à área íntima da casa. Foi até uma solicitação do cliente durante a reunião que pelo menos pudesse ter algum tipo de porta para gerar mais intimidade para as duas suítes, que é a suíte de hóspedes, que está
exatamente onde eu marquei, e a suíte master que ocorre aqui ao final do corredor, com um banho aqui. E outra coisa importante também, a gente colocou um pequeno armário de rouparia justamente para distribuir a roupa de cama entre os dois ambientes. Aqui está aquele banheiro que vai servir tanto como lavabo para a área social, um lavabo interno como o banheiro do home office. Então o home office ele vai servir também como um terceiro quarto. A gente conversou muito sobre questões comerciais da casa, porque toda vez que a gente tem uma questão relativa ao número de quartos, isso é muito importante para questão comercial, porque ninguém compra casa de 2 quartos. Normalmente as pessoas compram casas a partir de 3 quartos. Então, quando você tem uma casa de 2 quartos, acaba que ela perde muito do valor comercial dela. Então, foi algo que a gente, conversando com corretores, com construtores, com o pessoal de Nova Lima, que a gente tem contato, a gente achou importante alertar o cliente em relação a isso. Uma outra coisa é que a gente conseguiu também gerar um acesso de serviço por aqui, que vai dar acesso àquela suíte de serviço, e que vai ser um local para um caseiro, né, alguma coisa assim, e também a parte de área de serviço e dispensa ocorrendo aqui. Então, vamos lá para a proposta propriamente dita. A gente vai apresentar aqui para vocês inicialmente as imagens externas da casa e depois no segundo vídeo a gente vai apresentar as imagens internas para a gente adentrar um pouco mais a casa e poder compreender melhor todos os ambientes. Então, vamos conversar um pouco aqui sobre a fachada. A primeira imagem, gente, que eu vou apresentar para vocês, vai ser como se eu estivesse vendo a casa dessa rua, que vai ser o acesso de pedestre principal. E depois a gente vai mostrando algumas imagens da esquina e outra imagem da lateral aqui. Então, só para situar vocês, vamos seguir em frente aqui e mostrar para vocês. Então, essa daqui é a imagem inicial da casa. A gente consegue perceber a questão do acesso de pedestres aqui ocorrendo. A gente colocou alguns patamares aí. A gente não tem um desnível muito forte em relação a essa rua. A gente teve que nivelar a casa mais ou menos no nível médio para que a gente pudesse ter uma questão de aterro e corte num terreno bem leve, justamente para não ter trabalho com isso, para conseguir aproveitar os níveis existentes mesmo. A gente trabalhou tudo em concreto ripado, né, essa fachada. Depois, para gerar um contraste, a gente criou esse grande bloco aqui em madeira. A gente trouxe muito dos elementos do projeto anterior, porque foram pedidos do cliente, então a gente queria que esse bloco de madeira ele pudesse, de uma certa maneira, marcar o acesso de pedestre, então ele vai gerar o hall de acesso à casa. E ao fundo, para gerar esse contraste, a gente pintou na cor grafite ali, então a gente acredita que realmente a gente conseguiu marcar que aqui é o acesso principal da casa, e aqui seria o acesso de serviço, né, aquele acesso secundário que a gente falou anteriormente, feito por um gradil na lateral esquerda e do lote. Aqui a gente já tem um acesso de esquina, e aqui a gente também trabalhou um elemento que a gente fez um chanfrado nessa parede aqui. Então ela não é uma parede reta, ela gera realmente uma sombra. A gente criou um chanfrado nessa parede, gerando uma parede mais grossa, justamente para criar um movimento, para criar um ponto de luz e sombra aí, para que a fachada também não ficasse muito monótona e a gente pudesse ter o tipo de solução aí que o cliente tanto buscava e das referências que ele trouxe para a gente. A gente também trabalhou uma janela alta aqui, foi um outro pedido do cliente. Ele queria ter uma relação mais forte com essa rua, então a gente pensou nessa questão da janela alta para a rua. Então ela cria privacidade, mas também gera iluminação e ventilação natural para o ambiente social da casa. Uma vista agora bem da esquina, tá vendo? A gente está olhando bem da esquina das duas ruas, então a gente tem afastamentos mais generosos. A gente tem um passeio mais generoso nesse ponto aqui e depois o afastamento de 5 metros que ocorre nesse ponto aqui, e a gente também tem a mesma coisa aqui, a gente tem uns 5 metros de afastamento nessa lateral aqui, então a casa ela fica bem afastada em relação à esquina, além dos passeios serem bastante generosos nesse ponto aí, a gente tem passeios que são maiores do que o comum. E aqui a gente consegue perceber o acesso de veículos e o acesso aos depósitos ali. Vamos para uma próxima imagem aqui para que isso fique mais claro. Então tá vendo, a gente colocou uma caminhonete bem grande, cabem até 2 veículos de grande porte aqui nessa garagem. A gente fez uma garagem com dimensões mais generosas, maiores mesmo, para que ele pudesse não ter, né, esse tipo de problema nesse ponto. E aqui a gente tem o acesso aos 2 depósitos que a gente falou aqui, são portas, aquelas portas de enrolar, e foi um pedido mesmo do cliente para ter mais de um depósito na casa, não somente um espaço único, ele também gosta de ter alguns espaços ali para guardar. E ele também falou muito sobre os corredores dos quartos não serem só corredores, né? Ficar aquela coisa enclausurada, né? Somente paredes. Ele também pediu uma questão de janela alta. Então a gente trabalhou uma janela alta, mas com um brise, né?
de madeira que viesse a gerar uma certa privacidade aqui também. E daqui para baixo a gente tem só, pode ser um porcelanato ou também do mesmo material, né? Pode ser de alumínio, enfim, a gente também tem outras soluções aqui para gerar como se fosse a parte da parede aqui, também na parte inferior, que a gente colocou janelas altas justamente para gerar iluminação e ventilação natural para os corredores. Aqui uma vista lateral, evidenciando isso daqui um pouco mais. Depois a gente tem a parte que a gente tem um afastamento de 3 metros de fundo do terreno ocorrendo ali. E depois a gente vai adentrar as imagens da casa, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Depois, na semana que vem, a gente vai iniciar aqui pelas outras imagens aqui da casa, mas vocês podem ver que a solução geral é bem semelhante à solução anterior, só que dessa vez como uma casa térrea, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com aquele seu amigo que sonha em construir uma casa e de se inscrever no nosso canal, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Até a próxima.